Este é o Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Hoje vamos entrevistar a psicóloga Márcia Nabão. A Márcia tem alguma coisa muito interessante para as mães especialmente, que é o trato com os bebês, um trato psicológico com os bebês. Então esse é o assunto básico da nossa entrevista de hoje. Márcia, você está em Brasília há quanto tempo? Estou há 41 anos, Willam. 41 Cheguei aqui anos. em 78. Ah, perfeito. Você fazia o que na época? Eu era funcionária do Banco Central, era economista. Ah, perfeito. Então eu vim transferida, meu marido na época era jornalista, veio assumir um lugar na Folha de São Paulo e nós viemos para cá, a gente não tinha filhos ainda. Sei. Tivemos nossos filhos aqui, os dois candanguinhos, que já são grandes, já sou avó, né? Já tiveram seus filhos também. Você veio de onde, Márcia? Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cidade gostosa de São Paulo. E aqui em Brasília, você então era funcionária do Banco Central como economista. Foi minha primeira formação. E daí do economista, que é uma coisa assim, matemática para você ver, né? Que salto. Mas finalmente, depois que eu me aposentei, e me aposentei muito nova, porque as regras naquela época eram bem diferentes, né? E eu comecei a trabalhar com carteira de menor assinada com 16 anos. Ah, muito cedo, então. Muito cedo. E eu tive, assim, a oportunidade também de me aposentar proporcional, que a gente falava lá no banco, né? Com 25 anos comprovados de previdência, eu saí. E aí deu tempo de fazer outras coisas, então eu pude fazer o curso de psicologia, comecei uma formação em psicanálise, depois eu quis conhecer outras linhas dessa área psi, Perfeito. Então entrei no curso regular mesmo da UNB. Na UNB eu fiz uma matéria que me pôs em contato com essa área de terapias de bebês, para bebês, a área pela qual me apaixonei. Né? Fiz uma espécie de uma especialização na Sociedade de Psicanálise daqui. Você se formou em psicologia, então, pela UNB? Pela UNB. Foi minha segunda formação. A primeira economista pela USP, que eu morava em São Paulo depois. Né? Então, deu tempo, Willam, de mudar. Deu tempo, felizmente, de fazer o que eu sempre quis fazer, na verdade. Né? Embora a economia também eu achava uma matéria interessante, e como eu era funcionária pública, eu tentei dar o melhor de mim, porque afinal eu estava sendo paga com os recursos da população. Perfeito, né? perfeito. Então sempre procurei ser realmente o mais responsável possível, contribuir com tudo que eu pudesse de melhor. Perfeito. E aí, a hora que eu pude me aposentar, eu parti para... É isso aí. Mas como mãe, quando chegaram seus filhos, você era economista ou psicóloga? Não, eu era economista. Mas é por isso que eu gosto muito, toda a oportunidade que eu tenho de falar, sabe, para dar algumas orientações básicas que a gente aprende no estudo e na clínica também, para as mães. E como o bebê é uma fase muito importante na vida, porque... Veja bem, ali se constroem os alicerces sobre os quais a pessoa vai construir sua estrutura psíquica. Perfeitamente. Né? Então, eu acho até que a nossa sociedade não tem ainda consciência da importância, né, desse período. E não é só o bebê depois que nasce, é de todo o processo, desde a gestação. Né? Eu, como você... Tive os 3 filhos e completamente despreparada a respeito de como é que fazer. E a gente lia naquela época, a gente tinha muito livro a respeito disso e estava inclusive uma mudança a respeito de como tratar filhos. E a gente ficava assim em dúvida e eu te confesso que eu usei mais o meu instinto paterno. A gente, como estava... muito complicada a coisa, minha mulher, inclusive, teve que sair do magistério onde ela lecionava, porque ela não aguentava as duas funções. Não é fácil mesmo, não. Não é brincadeira, não. Mas, Márcia, a gente vê a criança, o bebê, como um ser assim, quase que passivo, né?
tá ali e tal, nasceu, cocô, xixi e mamar. Cocô, xixi e mamar e dormir, né? Mas ali está um ser humano, Exatamente. Entendeu? Como é que você começou a ver isso e, a partir daí, você desenvolveu esse estudo e essa expertise com relação à psicologia de bebê? Como é que foi isso? Quando a gente começa a estudar, você vai se apercebendo que, de fato, a criança não é um ser puramente vegetativo. Uhum. Pelo contrário, o bebê, até dentro da barriga da mamãe, ele é um ser hiperperceptivo. Ele percebe tudo o que está acontecendo ao redor dele. Eu acho que eu talvez tenha me interessado por essa área porque eu me lembro dessa percepção de quando eu era bebê. Então, eu sei que isso é verdade. Isso é uma coisa rara, realmente. Sem dúvida. Normalmente, as nossas lembranças, memórias de infância vão até um certo ponto, 4 anos, 5 anos. Às vezes, alguém se lembra de alguns episódios aos 2 anos. Mas eu tenho clareza... Eu te confesso que de 7 anos para cá, diz inclusive que é a idade do siso, né? Do juízo, 7 anos. Eu não me lembro de mais nada. Então, como eu tenho essa memória muito viva, sabe? De bebê, de bebê no berço, eu fiquei encantada quando eu comecei a ler sobre isso e ver que, de fato, né, era reconhecido que o bebê tem uma super percepção. Ele entende, ele percebe tudo o que está acontecendo à volta dele. Evidentemente que ele não vai entender uma aula de matemática se você der para ele, não. Mas o que diz respeito à vida dele, ao entorno dele e à história dele, ele percebe tudo. Que coisa! Então, e às vezes o bebê entra em sofrimento por alguma coisa que ele está percebendo e que não é esclarecida para ele. Que coisa, Márcia. A gente vê mesmo que o bebê reconhece mais a mãe e o pai do que as outras pessoas, né? Muito facilmente isso. E agora, na hora que ele quer uma coisa... É bravo, né? E é bom que o bebê, sabe, que ele, vamos dizer ele assim, grita faça mesmo, prevalecer e expresse o seu desejo. Ele tem que fazer isso. Agora, vou fazer uma pequena correção na sua introdução. O nosso papo aqui é muito bom para as mães, mas é igualmente bom e importante para os pais. Sem dúvida. Para os pais. Sem dúvida. Porque hoje os pais estão participando de uma maneira muito mais efetiva na criação dos seus filhos, na convivência, no cuidado. E isso é muito bom, muito bom. E no meu tempo, o homem ia atrás do dinheiro para pagar as contas, né? E a mulher ficava em casa para cuidar da casa, cuidar dos filhos e tal. E agora, efetivamente, isso mudou muito. Com a mulher empoderada no trabalho e tudo, ajudando a família, os filhos, com a sua função social bem definida e tal. E os pais passaram a participar mais da vida Houve essa oportunidade, crianças. porque parecia até, e aí era uma coisa assim que era da cultura, parecia até que não era coisa de homem ficar cuidando de filho. Hoje, por exemplo, eu vejo o meu filho com uma atenção com os filhos que, sinceramente, não me copiou muito bem. Ainda bem, né, Wilson? Eu reconheço isso, por isso estou dando um carinho muito grande para os meus netos. Que coisa maravilhosa ter neto, né? Que bom, é muito bom, é muito bom. É isso aí. Mas você ia dizendo e tal que o bebê tem essa sensibilidade. Sim. E a partir daí, onde entra o seu trabalho? Bem, Wilson, então, vamos dizer assim, o bebê, o que os estudiosos começaram a perceber é que o bebê, ele percebe, ele compreende tudo que diz respeito à vida dele, só que, evidentemente, ele não fala. Então, como saber se um bebê está em sofrimento psíquico ou não? Quando que o bebê demonstra isso? Como ele demonstra isso? Ele demonstra com o que ele tem, que é o corpo dele, a única coisa que ele tem. Então, bebês, né, que começam assim a apresentar problemas físicos ou comportamentais muito recorrentes, vou explicar. Por exemplo, dermatite, problemas respiratórios, regurgitação excessiva, sintomas físicos que o pediatra não dá conta.
Nós não estamos falando de uma regurgitação normal. Perfeito. Nós estamos falando de sintomas mesmo assim, severos, né? Ou físicos ou comportamentais. Por exemplo, criança que é passiva demais. Sim. Ou criança agitada demais. Né? Criança que tem muito problema com sono. É normal o bebê que mama no peito, ele não dorme bem mesmo nos primeiros meses. Sim. Mas nós estamos falando de uma coisa de sintomas mais graves. Certo. Então, quando essa criança começa a apresentar esses problemas, alguma coisa não está bem com ele. Então, o terapeuta de bebê, qual é o papel dele? É investigar o que está acontecendo no entorno desse bebê, né, com vistas, o que está acontecendo com a mãe, na relação mãe-pai, a família toda, avós, o que está acontecendo no entorno, com vistas a uma intervenção. Perfeito. Ou seja, o bebê, nós vamos falar isso no próximo bloco, o bebê mostra isso. Que ele não está bem. Ele se expressa através do seu corpo. Perfeitamente. E o profissional vai tentar ouvir o que esse bebê está tentando dizer, investigando o que está acontecendo na sua família, no seu entorno. Vamos então para um breve intervalo e voltamos depois para o segundo bloco, em que a doutora Márcia vai nos falar a respeito de tratamentos para esses problemas que o bebê mostra para a mãe, através do seu corpo, para a mãe, para o pai, para os seus parentes ali que estão por perto, que ele não está bem, que ele está sofrendo. Esse é o Papo Suprem, que é um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Fique conosco. Continuamos com a entrevista com a doutora Márcia Nabão a respeito da psicologia cuidando de bebês. Doutora Márcia, como é que é então essa questão quando o bebê, conforme a senhora falou muito bem, começa a demonstrar ou com muita passividade ou muita atividade ou então até com problemas no próprio corpo e tudo, mostrando então que alguma coisa não vai bem? Como é que a mãe, o pai pode analisar isso, ter essa sensibilidade para ver e a partir daí como é que vem esse tratamento que a senhora vamos pratica? dizer, se os pais chegam à conclusão que o seu bebê realmente não está bem, né, com algum desses sintomas que eu mencionei, o ideal seria procurar um terapeuta que atua nessa área. Certo. O que o terapeuta vai fazer? Como é a intervenção? É como a intervenção que existe em toda a área psi. O terapeuta vai investigar o que está acontecendo, né, naquela família, vai investigar inclusive histórias de antepassados e vai conversar com o bebê. Vai tentar explicar para ele o que está acontecendo que pode estar deixando angustiado. A Françoise Doutor, que é a nossa grande mestra nesse assunto, ela diz, o bebê entende a partir do primeiro dia de vida. Eu diria, e a filha dela foi por esse caminho, né, estudando o bebê dentro da barriga, que o bebê entende até dentro da barriga se a gente conversar com ele. Né? Mas nós temos que conversar com ele como nós conversamos com um paciente, porque o bebê já é um sujeito, ele já é uma pessoa, ele não vamos dizer, um ser vegetativo ali que não entende, não percebe, como nós já comentamos. Então, o terapeuta, ele explica para o bebê, ele conversa com o bebê e ele ensina, vamos dizer, orienta os pais também assim, como se dirigirem, como falarem com o bebê. Em princípio, é sempre falando sobre alguma verdade que esse bebê está precisando escutar. Os pais, em geral, têm medo, acham que as verdades podem ferir, machucar, prejudicar a criança. Mas não, todo o pessoal da área psi sabe que o que prejudica são os não ditos, os segredos familiares.
Então, doutora Márcia, nós estamos falando aqui de bebê e me veio aqui na cabeça que algumas pessoas, telespectadores, podem estar perguntando uma coisa que parece muito lógica, mas que pode... Eu, por exemplo, fiquei aqui numa certa dúvida, eu não saberia responder. O que é um bebê? Bom, nós consideramos o infans, né, a criança que ainda não fala, vamos dizer, até os 2 anos. Certo. Desde a concepção, Perfeito. né, durante toda a gestação, até essa idade mais ou menos, de 2 anos. Esse é o bebê. Ah, certo. Tá? A senhora ia dizendo, então, que o terapeuta, ele fala com o bebê. Ele fala com o bebê, porque o bebê entende tudo que diz respeito à vida dele, à história dele. E muitas vezes ele se esclarece. Ah, sei. Entende? Mas a gente tem a opinião que o bebê vem assim, puro, não tem nenhuma informação. É um grande engano. É mesmo? Ele não tem informações realmente, vamos dizer, cognitivas. Não tem crenças, não tem... Crenças? Não, acredito que não tenha crenças. O que ele tem é uma percepção muito aguçada do que acontece no entorno dele. Ah, perfeito. Entende? Então, por exemplo, se os pais estão em conflito, o bebê sofre. Os pais podem até, vamos dizer, não brigarem, não discutirem na frente daquele bebê. Mas como ele tem uma hiperpercepção, ele percebe o astral. Percebe o astral. Sem dúvida, perfeito. Sabe? E outra coisa muito interessante, William, é que o bebê, não se sabe como, né? Mas ele traz conhecimentos, ele pode trazer conhecimentos da vida de antepassados dele, sem que ninguém lhe tenha dito nada. A Françoise Doutor relata casos que ela atendeu muito interessantes, sabe? Bebês que tinham medo, sabe? Porque aconteceu alguma coisa, né, com seu avô, com a sua avó. E quando ela descobriu isso no atendimento dela, ela falou com o bebê, olha, você, com seu avô, sua avó, aconteceu isso, 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 você pode ficar tranquilo, né? Você está seguro, a situação hoje é outra, vai explicando. Isso chama-se transgeracionalidade. Então dá uma certa segurança para o bebê, porque o bebê chega nesse mundo aqui... completamente desamparado, é o nosso desamparo primordial. Estava tão tranquilo lá na barriga da mãe, né? Com carinho o tempo todo. Então, sempre que nós pudermos esclarecer alguma coisa ao bebê, nós devemos adicionar esse comentário para acalmá-lo, né? Olha, calma, né? Tudo tende a ficar bem. E outra coisa importante, nós seres humanos temos muita tendência a nos culpabilizarmos. Então vamos desculpabilizar o bebê, né? Olha, tudo tende a ficar bem, não é culpa sua, nada disso que está acontecendo. Você vê que crianças pequenas, quando os pais se separam, elas tendem a assumir a culpa, elas acham que se separaram por culpa delas. Né? Então nós temos que desculpabilizar as crianças, né, os bebês. Qual culpa? Que culpa para ter um bebê, uma criança? E de onde veio esse conhecimento, doutora? Olha, a gente deve muito à psicanálise, William, porque foram eles que começaram realmente a se interessar pelo bebê. Eu não sou psicanalista, eu admiro muito a psicanálise, eu estudei bastante psicanálise, eu comecei minha formação em psicanálise. O meu atendimento com adultos eu faço na área mais humanista, mas nós temos que assim, reconhecer e admirar mesmo, a começar por Freud, que já falou no bebê. Depois, em 1920, Melanie Klein deu assim, ela dotou a criança de afetividade, sabe? Ela teve uma grande sacada assim, da vida afetiva do bebê. Depois nós tivemos a filha do Freud, Anna Freud, juntamente com a Dorothy Burlingame, no período da guerra na Inglaterra, nos anos 40, elas viram, né, o que acontecia com os bebês que eram separados de suas mães por conta da guerra. Então, assim, muitos psicanalistas, o René Spitz, né, um psicanalista austríaco radicado nos Estados Unidos, também logo depois da guerra, ele começou a filmar abrigos de crianças abandonadas, sem pais, e ele viu a diferença que fazia para as crianças
entre os abrigos que tratavam a criança com afetividade e aqueles abrigos que eram mero depósitos de bebês. Depósito de crianças. Né? Então, nesses aqui, a taxa de mortalidade era enorme. Nossa. Então, e naqueles devia onde... dar muita doença também, né, doutora? Sim, a doença física devia dar, mas assim, as doenças mentais, ele tem vídeos mostrando bebês se chacoalhando com comportamentos assim completamente estereotipados e inadaptados, quer dizer... Então o berro, aquele berro, uau! É muito bom. Devia ter muito berro desse tipo, né, doutora? Não, o bebê passividade. Passividade. Que passividade. coisa. Porque o bebê que não recebe investimento nele, quer dizer, atenção, ele vai ficando passivo, ele vai desistindo de viver. Isso, que coisa, hein? É. Doutora, e com relação, a gente aqui procura ver o aspecto da espiritualidade Sim. e tudo. Há correntes que falam a respeito da reencarnação. Sim. Tem alguma coisa a ver com isso, nesse trabalho, ou não? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Nesse trabalho, vamos dizer, que eu desenvolvo, eu não envolvo essa parte. Perfeito. Né? É uma parte mesmo mais da psicologia. Perfeitamente. Né? Agora, tem, Willam, estudos de pessoas dessa área hoje em dia, como, por exemplo, uma americana chamada Wendy Anne McCarthy. Eu não sei se estou pronunciando certo o nome dela. Mas ela faz estudos, é uma acadêmica, né, dessa área, faz estudos que mostram, assim, parecem sugerir e sugerem, vamos dizer assim, uma consciência do eu anterior à concepção. Sabe? Então, o bebê é como se ele viesse já trazendo uma consciência do eu, que ele mantém durante a gestação e depois. O livro dela é muito interessante para quem tem interesse, chama-se O Extraordinário Mundo Interior do Bebê. Que coisa interessante. Doutora, também nós temos uma instituição aí que a gente muito admira e tal, que é também ligado a essa filosofia, que é a Nova Acrópole. A senhora participa da Nova Acrópole há muito tempo, Sim, eu né? sou membro da Nova Acrópole há 10 anos, sim, né? Sim. E eu participo do programa que eles desenvolvem lá, muito bonito, chamado Criança para o Bem. Criança para o Bem? É um programa que eles dão assistência às crianças, principalmente crianças do Varjão, parece que são 150, eu não posso dizer o número exato. Sim. E as crianças, elas vão até a sede aqui da Nova Acrópole, que é aqui no CA Norte, e no período contrário ao escolar. E ali elas têm acompanhamento pedagógico, elas têm aula de música, aula de balé, todo tipo de acompanhamento e também procura-se passar valores e ensinar valores e virtudes para aquelas crianças. Que coisa boa. E eu participo atendendo crianças que me são encaminhadas, fazendo atendimento psicológico, né, para as crianças que eles me encaminham, para mães de crianças, dessas crianças que eles acompanham, a família também, dando palestras. Amanhã mesmo vou dar uma palestrazinha para a mãe dessas crianças, né, tentando orientar sobre a educação dos filhos, né, a vida emocional das crianças. É um trabalho muito interessante. Quando eu entrevisto, eu sempre tenho a preocupação de perguntar ao entrevistado se faltou alguma pergunta. Sim. Então, está aí. Faltou alguma pergunta? Faltou. Como prevenir que o bebê adoeça? Sim. Essa é a grande pergunta, Willam. Perfeito. Né? Porque é bom ter a terapia, mas o ideal é o bebê não adoecer. Sem dúvida nenhuma. Então, o que os pais, papai, mamãe, né? Até vovós, as pessoas que estão em torno do bebê, mas principalmente papai e mamãe, o que nós podemos fazer para evitar o adoecimento do bebê? Dar palavras ao bebê, né? Palavras dirigidas a ele, procurar contato com o bebê, contato verdadeiro, olhando nos olhos do bebê. Isso investe o bebê.
né? E você sabe, William, que tem bebês que tem de 2 meses de idade, eu tenho gravações disso, os pais conversando com aquele bebezinho e o bebê responde. Que coisa. Ele fala, sabe? O pai, tudo bem com você, meu amor, daquele jeito, que o chamado manhês, né? Certo. Que é o jeito que as mães falam. Tá tudo bem com você? Você dormiu bem? Nós vamos tomar um banho, nós vamos fazer... E você? O que você quer me dizer? O bebê... 2 meses de idade. Então, o que o bebê precisa é de atenção, de palavras dirigidas a ele, de contato visual. Né? Isso é uma grande prevenção para autismo, né? Para adoecimento do bebê. O doutor fala, o bebê, ele é um ser de linguagem, como nós. Ele precisa de comunicação. Perfeito. Então, os pais precisam, sim, se direcionar ao bebê, olhar para o bebê, conversar com ele. Perfeito. É uma grande prevenção. Tá, nós queremos agradecer então, doutora Márcia, por essa entrevista. Este é o Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Fique conosco.